Nós teremos agora o arco de debates, magistrado garantidor da democracia. Nós convidamos, inicialmente, para a mesa, para esse arco de debate, Henrique Nelson Calandra, presidente da MB, convidando também os ministros Dias Toffoli, que inclusive estará presidindo os trabalhos, ministro Teori Zavascki, ministro Roberto Rosas, desembargador William Campos e o presidente da ANPAF, Associação Nacional dos Procuradores Federais, Rogério Filomeno Machado. Quem preside os trabalhos será o ministro Dias Toffoli, magistrado garantidor da democracia. Por gentileza, pode se sentar. É uma alegria estar aqui entre amigos para mediar aqui esse debate. Magistrado garantidor da democracia, com as personalidades que estão aqui, especialmente meu colega do Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki, que é aqui de Santa Catarina, e eu penso que a dinâmica aqui vai ser uma dinâmica mais à vontade, uma dinâmica mais de debates mesmo entre todos que estão aqui para esse fim de dia, do primeiro dia de Encontro Nacional dos Juízes Estaduais. E aí, dessa maneira mais informal mesmo, perguntaria quem que gostaria de abrir a discussão para eu passar a palavra. Eu estou aqui para presidir. Estou presidindo. Mas o William começa, então. Já tomou a iniciativa. Tem microfone aqui. Pronto, vamos lá. Eu acho interessante que a corda sempre rompe do lado mais fraco, né? Então, vamos dar esse início a esse debate nosso. Diante dessa informalidade que já o ministro Dias Toffoli já nos concedeu, então, a ideia seria a coisa mais simples possível, dentro desse debate franco. Então, inicialmente, eu acho que nós poderíamos definir o que seria efetivamente democracia, porque tanto se fala em democracia, todo mundo é democrata, mas o que se percebe é que a democracia é como uma mini saia. Ela é muito bonita na mulher dos outros, mas quando se trata dessa aplicação efetiva, se percebe uma certa reticência em relação a isso. E dentro daquele falso conceito de que democracia seria maioria. Até um ponto que eu gostaria de aprender com os senhores é nesse sentido dessa definição de democracia como maioria. E acho que... Eu sei que eu não estou conduzindo muito bem o debate, eu estou fazendo uma exposição, que não seria o caso, mas eu agora devolvo aos senhores essa questão dessa definição de democracia para chegarmos à aplicação e o resguardo dela pelo magistrado. Senhor presidente Calandra, muito obrigado por esse convite e convidado para participar de uma mesa chamada de arco, por isso que ela está em arco, uma mesa em arco, sobre essas, vamos dizer, as garantias da magistratura, o significado da magistratura, não somente para as pessoas que são do ramo, mas para aquelas pessoas também leigas que estão na sociedade olhando o juiz e veem o juiz como aquele que vai dirimir conflitos
vai evitar conflitos, prevenir conflitos, mas dentro de uma função que muitas vezes é desconhecida. Todo mundo conhece o que é o juiz, aprende o que é o juiz, e tem uma ideia até pelo cinema, pela vida, mas não sabe efetivamente qual é a participação do juiz na sociedade, como é que ele julga, e nem sempre agrada a sociedade, muitas vezes agrada, e a sociedade não recebe. Então, é um misto de problemas que são colocados, e esse ser humano chamado juiz tem que ter uma garantia suficiente, tem que ter uma estrutura essencial para que ele possa sofrer todos esses embates da sociedade e, afinal de contas, exercer plenamente a sua atividade. Eu agradeço estar colocado aqui, porque eu já estive, estou em todas as salas da chamada família jurídica. Chamo família jurídica, forense, mas ela é muito maior que a família jurídica. Eu, a vida inteira, fui advogado privado, fui advogado público do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, fui juiz como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 4 anos efetivo e 3 substituto, professor de Direito, 30 anos na Universidade de Brasília, Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, enfim, um conjunto de situações me colocam aqui. E eu sou um grande defensor dessas garantias da magistratura. Não magistrado que eu não sou, não serei, e, portanto, estou muito à vontade de defender. Mas, como dentro da sociedade, o juiz tem que estar aparelhado nessa situação. Na última revista Veja, as páginas amarelas, aquele japonês americano chamado Francis Fukuyama, que escreveu um livro famoso, O Fim da História, e hoje está escrevendo um outro que vai ser editado em português, aqui no Brasil, já foi editado em inglês, sobre a estrutura da sociedade, das sociedades. E um ponto que ele dá nessa entrevista suficiente, ele é um historiador, ele não é jurista, é a defesa do Estado de Direito. Não há possibilidade de uma democracia forte sem o Estado de Direito. E nesse Estado de Direito, acrescento eu, está um judiciário forte, eficiente, garantias para o magistrado suficientemente para que ele possa exercer esse seu papel dentro do Estado de Direito, que sempre se coloca, e alguns pontos eu vi neste ENAGE, o problema do subsídio, o problema do vencimento do magistrado, que a sociedade às vezes diz que o magistrado ganha muito, o magistrado ganha pouco, que é uma visão, mas ele está naquele arco importante da sociedade de indivíduos que têm que ter uma remuneração essencial. Eu coloco ali o juiz, o médico, o professor e a segurança pública, genericamente falando o policial. São segmentos essenciais da sociedade. O médico que nos vê desde o nascimento até a morte. O professor que é aquele que nos prepara para tudo, das primeiras letras, a vida, aqueles que vão até a frente na universidade. A segurança pública é essencial à sociedade. E, finalmente, o juiz para dirimir esses conflitos entre essas pessoas que participam da sociedade e têm os seus litígios naturais. E se esse indivíduo não estiver preparado suficientemente para enfrentar esse problema, ele vai cair no estado da barbárie, vai voltar à pena de talião, onde cada um vai fazer a sua justiça pelas suas próprias mãos e vamos viver um estado primitivo. E aqui eu coloco um ponto essencial hoje, que é um ponto pontual. A emenda constitucional, não sei se 19 ou 20, instituiu e deu para o judiciário o chamado subsídio. Eu estou falando isso porque não sou atingido por esse problema. E o subsídio que foi uma forma muito importante de dizer o juiz tem um subsídio cujo teto é vencimento do subsídio do Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz estadual, os outros juízes, não têm que pedir nada ao governador, ao presidente da República, leis de aumento suficientemente para atualizar os seus vencimentos. E o subsídio foi um encantamento. A meu ver, um erro profundo dar o subsídio como teto do Supremo Tribunal Federal. Todos batem palmas para que o Supremo Tribunal seja teto e atiram no teto, que
será o Supremo Tribunal Federal dizer que o ministro ganhou 28, 29, vai ganhar 30. Isso é um absurdo. Quando, ao contrário, quem devia ser o teto é quem faz o teto. É o deputado e o senador, que será o primeiro interessado em que haja o teto. E, automaticamente, todos estariam jungidos ao teto, com o sistema do 5, 5, 5, e descendo, sem que precisem pedir ao Executivo os seus reajustes. Então, esse é um problema que será sempre redundante, por conta de alguma coisa que se disse que foi benéfica, a criação do subsídio, que acabou o chapéu para pedir um aumento, mas, na verdade, colocou-se o judiciário à frente de um problema muito sério no Brasil, que é aquela história de um regime capitalista brasileiro, bem regime capitalista, mas o capitalismo do seu, do meu. Quando eu falo no interesse dos outros, eu sou socialista. Então, esse é um tema que entra. Qualquer indivíduo, em qualquer situação no Brasil, ele quer receber bem. Mas ele não admite que ninguém receba, porque ele acha que é um absurdo. O ministro do Supremo Tribunal receber, o deputado, o senador, tal, esse. Mas ele quer receber bem. É um capitalismo pessoal e socialismo contra os outros que devem ter sacrifício. Então, só para um arremate geral, não há possibilidade de nós termos um Estado de Direito sem que o Estado de Direito seja forte a partir de um ponto fundamental. São vários pontos, obviamente. Nós podemos dizer, sem um legislativo forte, operante, sem um executivo que dê conta das suas missões, mas, essencialmente, na ponta estará o judiciário, e lá nessa ponta estará, substancialmente, o magistrado e a magistratura para atender a esse Estado de Direito. Muito obrigado. O Calandra estava fazendo sinal ali que queria falar um pouquinho, então passo a palavra ao nosso presidente Calandra. Advogado, quando fala até microfone, respeita. Presidente ministro Dias Toffoli desse debate, que a minha primeira palavra seja de homenagem ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, porque homenageando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu homenageio cada juiz brasileiro. E quando nós falamos de magistrado garantidor da democracia, esse magistrado garantidor da democracia tem nome e tem lugar e tem assento. Eu queria, em nome da magistratura, e me permito falar porque ainda presidente até dezembro, e essas posições corajosas assumidas por Vossa Excelência no julgamento da ação penal 470, junto com o ministro Ricardo Lewandowski, aonde expressam opiniões técnicas em torno de um julgamento que é dos mais rumorosos e tumultuados da história da justiça brasileira. E apontam posição divergente, garantindo aquilo que é realmente uma democracia. Eu fico muito orgulhoso, como presidente da AMB, quando eu entro no plenário do Supremo e vejo Vossas Excelências, muitas vezes isolados, enfrentando uma campanha midiática que procura enxovalhar a conduta de magistrados de primeira linha, de colegas, daqueles que realmente devem e recebem a incumbência de ser garantidores da democracia, censurados publicamente, atacados por seus votos e opiniões. Eu fico estarrecido, porque eu era colega de tribunal do ministro Lewandowski, sentava ao lado dele no Tribunal de Alçada Criminal, depois no órgão especial no Tribunal de Justiça, e sei do caráter do ministro Lewandowski, sei do seu caráter, porque eu conheço desde o tempo que Vossa Excelência estava na academia, na Faculdade de Direito, e a ideia desse arco tem inspiração em Paulo Bonfim, nosso eterno aluno e professor da Faculdade do Largo de São Francisco, porque na sua época de academia, eu com Herman fizemos
o ministro Herman Benjamin, fizemos um debate que chamava Liberdade para a América, com países de toda a América Latina. E Paulo Bonfim falava, a partir de um trecho de Ibrahim Nobre, dos arcos da nossa academia, do qual partiam setas inflamadas de liberdade, de justiça e democracia. Eu fico realmente comovido quando vejo posições como aquelas que assumiram Vossas Excelências, contramajoritárias, que provocaram com que o ministro Henrique Ricardo Lewandowski fosse ofendido na via pública, fosse atacado na sua incolumidade pessoal, na sua individualidade, Vossa Excelência do mesmo modo, e eu que sempre me posicionei pela defesa do Poder Judiciário, o ministro Theori, também mais recentemente. Então, nós não julgamos para quem nos nomeia, nós julgamos porque o nosso compromisso é com a Constituição brasileira e com o povo brasileiro. Eu queria que esse momento em que nós tratamos do magistrado garantidor da democracia, que Vossa Excelência e os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, inclusive o ministro Theori Zavascki, que aqui está, nosso homenageado do dia, que cada um dos senhores levasse consigo a ciência de que a coragem de cada um dos senhores inspira toda a magistratura brasileira que aqui está a dar veredictos independentes, a não ceder às pressões da rua. Eu dizia hoje que a justiça vem com uma venda, teme-se ter uma venda nos olhos, mas nenhuma obstrução nos ouvidos. Nós ouvimos os clamores da rua, mas ouvimos e nos sensibilizamos com ele, mas o nosso compromisso é de julgar as pessoas conforme a prova dos autos. Eu estudei a ação penal 470 por curiosidade pessoal e pude constatar que os votos proferidos por Vossa Excelência são votos extremamente técnicos. E tive a oportunidade de assistir o voto nos embargos infringentes proferido pelo nosso querido ministro Celso Mello, absolutamente irreprovável. Tanto assim que o presidente da Corte, que normalmente tem reações furiosas às divergências, se calou completamente, porque o voto proferido pelo ministro Celso de Mello não tem resposta, porque ele analisa desde a República Velha por que o Supremo tem que ter, nos processos de competência originária, duplo grau de jurisdição. Essa forma de arco, meu querido Rogério Filomeno, meu querido William Campos, meu querido professor e mestre de sempre, Roberto Rosas, ela foi feita propositalmente, para dizer que daqui, a partir de vocês, nós estamos lançando setas inflamadas de justiça, liberdade, democracia, dedicação, abnegação, mesmo tendo tido 5 colegas assassinados, os juízes brasileiros, a partir do Supremo Tribunal Federal, até aquele juiz que ontem ingressou na magistratura, são cidadãos e profissionais, cidadãs e profissionais inteiramente dedicados ao povo brasileiro. Nosso compromisso não é de sermos promovidos na carreira e passar à frente de ninguém. Eu acredito que, quando Vossa Excelência foi escolhido, ainda muito jovem, para vir a integrar o Supremo Tribunal Federal, isso se deve ao fato de que o senhor
como advogado-geral da União, defendeu o Brasil com uma eloquência em fóruns nacionais e internacionais que poucos brasileiros teriam condição de fazer. Então, o senhor veio pela advocacia para o Supremo, pelos seus méritos como tribuno, como advogado-geral da União, que organizou a Advocacia Geral da União como ninguém, dando a ela dignidade, condições de trabalho, meus amigos. Porque uma coisa é a gente falar que a União é parte, outra coisa é saber que a União somos cada um de nós. E se a União não for convenientemente defendida, do nosso bolso é que saem as verbas para pagar as condenações. Eu queria dizer que tenho muito orgulho e estou concluindo o meu mandato, Rogério, orgulhoso por ter amigos como vocês, e Deus faz as coisas incríveis. Rogério tinha dito que não poderia estar conosco hoje, mas quis Deus que ele estivesse conosco para que, como presidente da mais importante associação de procuradores de todo o país, inclusive com os seus associados ligados à AGU, pudesse ser testemunha dessa declaração pública de apreço a Vossa Excelência, ao ministro Theory e a cada um dos senhores. Porque nós falamos o nome desse que aqui estão, William Campos, um destaque na magistratura brasileira e paulista. Nós falamos de Roberto Rosas, ministro de sempre. Ele disse que não é juiz, mas nós não deixamos ele largar a sua condição de juiz, porque ele, mais do que ser adotado pelo TSE, foi adotado pelos nossos corações. Eu, às vezes, olho para essa experiência do advogado no TSE, ministros, e eu fico, às vezes, achando, será que pode, será que não pode? Mas cada vez que eu olho para o Roberto, cada vez que eu olho para aqueles que lá passaram, não é? Eu fico mais convencido que essa interligação com a advocacia, que não é promiscuidade, que não é nada que vá baixar a qualidade daquilo que se decide. Pelo contrário, vai melhorar a qualidade daquilo que se decide, e é por isso que nós temos um expoente na nossa magistratura, como o ministro Theory, que o governo brasileiro trouxe para o Supremo Tribunal Federal, ele que poderia, eu disse aqui, jogar a toga, virar as costas e voltar para casa com a esposa enferma. Então, nós, juízes brasileiros, somos exatamente isso, meu querido amigo Edmundo Franca, Marilson, meus queridos amigos, nós somos abnegados, dedicados, trabalhamos no limite das nossas forças, e é por isso que nós temos que garantir direito de outras pessoas. O juiz, ele é esse protagonista da garantia de uma vida democrática. E o William falava, o que é democracia? Eu acho que democracia é o governo de todos por todos. É que aqueles que, por seus méritos, por seu conhecimento técnico, chegam ao tribunal, podem baixar um veredicto, e quando eles baixam esse veredicto, eles baixam em nome do povo. Nós estamos pedindo mais garantias. Nós queremos a PEC 15 aprovada, menos recursos, mais eficácia nas sentenças de primeiro grau, Supremo Tribunal preservado na sua competência, Supremo Tribunal não para ser abarrotado de processo, para matar os nossos colegas magistrados de tanto trabalho e de tanta exaustão. As atividades no Supremo terminam e se encerram às 18 horas. E as atividades no TSE, onde eu encontro o ministro Toffoli, se encerram para lá de meia-noite. Já cheguei até a audiência com o ministro Marco Aurélio, 1h30 da manhã, porque as sessões se prolongavam até tarde. Isso é vida de juiz que ganha R$14 mil líquidos. Esse é o salário líquido de um ministro do Supremo. Ou seja, o teto do Supremo, menos 27,5% de previdência, de imposto de renda, menos 11% de previdência
e menos 10%, que é aquilo que a gente gasta com convênio médico, e fora outros encargos, como ter que manter 2 casas, uma em Brasília e outra no seu estado de origem, para onde a gente volta sempre que termina o nosso período à frente de um cargo no tribunal, e é por isso que o ministro Lewandowski pregou aquela plaquinha lá, juiz Henrique Ricardo Lewandowski. Para quê, Ricardo? É para lembrar que eu estou ministro, mas sou juiz. Obrigado pela oportunidade e obrigado principalmente ao ministro Toffoli e ao ministro Theory por nos dar essa oportunidade de dizer essas coisas num debate aberto, do qual os colegas que aí estão podem divergir, podem colocar o seu ponto de vista, e isso será eternizado e gravado na memória da MB, que esse ano completa 64 anos de vida. Obrigado, Calandra. Agradeço as palavras dirigidas. Vamos continuar esse ping-pong entre magistratura e advocacia. Vamos ouvir o nosso querido presidente da ANPAF, doutor Rogério. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente Calandra, e eu costumo me referir ao presidente Calandra, é aquela figura daquele pai que está sempre pronto para receber o filho e fazer aquele gesto de carinho. E eu tive o prazer, o privilégio de conhecer o presidente Calandra nessas atividades, ele na MB e eu na Associação Nacional de Procuradores Federais. E é uma coisa interessante, presidente Calandra, que a empatia foi uma coisa que nos aproximou das demandas da própria magistratura, naqueles momentos de conquistas importantes que se buscava junto ao Executivo. Eu fui, em alguns momentos, uma peça que pude ser o interlocutor destas angústias, juntamente à Advocacia Geral da União, ao ministro Luiz Inácio Adas. E ali nós aprendemos a nos conhecer, nos respeitar, poder nos ajudar. Então, essa participação aqui, nessa sala, é justamente a grande oportunidade de fazer aqui um registro do seu belo e honroso trabalho à frente da MB, que ficará para a história, certamente. E também a grande oportunidade, ministro Toffoli, ministro Theory e demais colegas, de falar um pouco, nessa democracia da magistratura, o papel que tem a advocacia pública. Por quê? Porque a democracia justamente se constrói entre diferentes, onde se respeita o espaço, onde se constrói o futuro. A partir desta convivência é que nós apontamos para frente o que nós vamos construir. Rui Barbosa já dizia, não existe democracia sem um judiciário forte. Então, é desta premissa que nós temos que partir para construir outros caminhos. A Advocacia Geral da União, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar sobre a batuta do ministro Toffoli. E nós podemos separar a Advocacia Geral da União. Eu vou usar, ministro, porque eu sei que o senhor entende mais do que eu da advocacia, que o senhor tão bem administrou. O constituinte originário, quando pensou, e o grande baluarte dessa Constituição foi o ministro Saulo Ramos, que é o nosso grande pensador da advocacia pública, falecido recentemente, homenageado, inclusive no último encontro da Advocacia Geral da União, foi feita uma justa homenagem, como um grande patrono da advocacia pública. O constituinte originário, quando ele pensou em inserir um capítulo para a advocacia pública, o capítulo 4 na Constituição Federal, porque até então a defesa do Estado e a defesa do cidadão era feita pelo Ministério Público Federal, que tinha essa dupla função de fazer a defesa e também promover a acusação, ou, enfim, as peças necessárias das suas atribuições. Portanto, o Constituinte, a partir dessa complexidade de dupla atuação, idealizou uma advocacia da União. E, justamente, aquele papel, nessa construção, teve a batuta e a visão do ministro Saulo Ramos. No primeiro momento, nós tivemos o ministro Quintão, advogado do Banco do Brasil, convidado a conduzir
a Advocacia Geral da União, que não tinha estrutura. Foi criada pelo Constituinte e nós não tínhamos, naquele momento, nenhuma estrutura de pessoal, nenhuma estrutura que pudesse dar a resposta que precisaria se dar naquele momento de transferência de atribuições. Em seguida veio o ministro Gilmar Mendes, que deu uma roupagem de estrutural e de visibilidade daquilo que se propunha a advocacia pública naquele momento. Posteriormente, nós tivemos aí a interinidade do ministro Bonifácio de Andrada, depois veio o ministro Toffoli. E ali se percebia uma grande mudança de forma de gestão. Pela primeira vez, nós estamos observando que a advocacia pública estava saindo de uma atuação muito fechada para uma atuação proativa no sentido de estabelecer metas e cumprimentos e se antecipar muitas vezes às demandas. E muito mais, foi na gestão do ministro Toffoli que se prospectou a advocacia pública para a mídia nacional, que naquele momento se criava a área de comunicação da Advocacia Geral da União, bem conduzida pelo nosso amigo Adão, e que continua até hoje, e a sociedade começou a conhecer um órgão novo, que este ano completou 20 anos de existência, e aí começou-se a mostrar para a sociedade o verdadeiro papel da advocacia pública da União. Por quê? Porque toda política pública passa necessariamente pelo crivo da advocacia pública. Aí eu me refiro mais ao âmbito federal, mas também no âmbito do Estado e do município. Ali se constrói a política, se consolida a política pública democraticamente construída pelo dirigente eleito pelo povo. Então, todo governo eleito, ele tem as suas metas apresentadas durante os debates de campanha, e a partir do momento que ele assume o poder, ele estabelece aqueles paradigmas, aquelas metas que terão que ser construídas em benefício da sociedade e das conquistas que o Estado precisa. Nesse momento, entra a Advocacia Geral da União para que possa viabilizar essa política pública, desde a sua estruturação, ou seja, dos processos de licitação, contratos, que vão futuramente consolidar aquela política na ponta para a sociedade brasileira. E aí, uma vez dado esse passo, aquilo que questionado judicialmente for, a própria Advocacia da União vai fazer a defesa dessa constitucionalidade, da legalidade dessa política pública. Eu trago aqui um exemplo recente, e que nos últimos dias foi objeto de divulgação na mídia nacional. O leilão de libras do pré-sal. Nós tivemos 27 ações para que o leilão não ocorresse. A AGU atuou em todos os estados que essas ações foram interpostas e, agilmente, ela conseguiu superar todas as dúvidas de legalidade e o leilão de libras ocorreu. E aí, ministro Toffoli, mostra justamente aquela ideia que Vossa Excelência sempre trouxe para dentro da Advocacia da União, que é uma ideia de gestão. Porque não basta a pessoa ter só a cultura jurídica à frente de uma grande estrutura como o Judiciário, como Ministério Público, como Defensoria Pública e também como Advocacia Pública. Os responsáveis por essa direção têm que ter a visão empreendedora desse processo de construção, até porque ali convivem pessoas, estruturas e um grande orçamento. E essas estruturas têm que dar resposta de forma ágil e eficiente e com segurança jurídica. A partir do momento que essa visão de gestão que o ministro Toffoli implementou na Advocacia Geral da União, nós começamos a ter uma forma de atuação articulada e com velocidade. Nós somos hoje 8.000 advogados públicos no Brasil. A carreira que eu tenho a honra de pertencer e dirigir a associação, nós somos 4.000. É a metade dos advogados que compõem, as carreiras que compõem a Advocacia Geral da União. Então, nós temos essa grande responsabilidade e esse legado que os ministros construíram e que ainda temos muito a avançar.
A advocacia pública sofre ainda de muitas necessidades, assim como a magistratura vem consolidando aquelas conquistas que ela tem como premissas, a advocacia pública ainda está muito atrás desse processo de construção, mas ainda está avançando. Nós não temos, por exemplo, autonomia financeira e institucional, como tem o Ministério Público, como tem agora, recentemente, a Defensoria Pública. Então, a Advocacia Geral da União, hoje, é uma advocacia de Estado. Ela foi preconizada na Constituição Federal como uma advocacia de Estado. Portanto, nós temos que buscar essas grandes conquistas que consolidem a democracia dentro do país. Eu costumo dizer que a justiça ela é composta de um sistema. O sistema de justiça é composto por judiciário, Ministério Público, magistratura, defensoria pública e o advogado privado. Se esse sistema não estiver equilibrado, como bem representa a balança da justiça, certamente algum lado vai ter que correr atrás para buscar esse equilíbrio. Então, não adianta nós pensarmos em sistema de justiça unicamente com a visão do judiciário. Até porque ele é provocado nessas demandas. E, a partir dessas provocações, da sua atuação, da sua decisão, do outro lado, tem as partes que compõem esse sistema de justiça. Por isso, presidente Calandra, eu agradeço essa grande oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco, muito pouco, ainda muito rápido, essa visão para os magistrados que representa a advocacia pública e o seu papel hoje no sistema de justiça brasileiro. Teríamos aqui um tempo enorme para falarmos aí de muita coisa, de números, e números que assustam as pessoas. Para finalizar, só vou dar um número só. O último relatório de gestão da Advocacia Geral da União, nos últimos 3 anos, a advocacia pública gerou uma economia, e aí a gente fala em economia quando evita-se que saiam recursos públicos em ações, como também a recuperação de recursos por desvios, enfim, por dívidas e outras coisas mais. O número é assombroso. Nos últimos 3 anos, até 2012, a AGU gerou uma economia na ordem de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Ou seja, não adianta pensar no sistema de justiça como despesa, presidente Calandra. Tem que se pensar como investimento, porque toda atuação, seja da magistratura, seja de qualquer outro ente que compõe esse sistema, inclusive a advocacia pública, é investimento, porque traz retorno tanto para o Estado brasileiro como para a sociedade brasileira. É para quem nós devemos trabalhar. É para essa sociedade que nós devemos dar satisfação das nossas atividades e dos nossos atos. Por isso, eu agradeço imensamente, vamos continuar o debate, a oportunidade de colocar, e ainda com um certo receio, porque à minha frente aqui está o ministro da AGU, que até um pouco tempo atrás era o nosso comandante, ousarem dizer alguma coisa sobre a Advocacia Geral da União. Agradeço ao Rogério. Agora vamos ouvir, dentro desse tema dos debates, o magistrado garantidor da democracia, querido amigo Theory, que foi da advocacia pública, foi procurador do Banco Central, foi advogado privado, juiz federal, juiz do Tribunal Regional, juiz do STJ e juiz, hoje, do Supremo Tribunal Federal, passando por todas as instâncias do Poder Judiciário, nessa atividade que Sua Excelência sempre se destacou, e se destacou com a discrição, notória discrição, falando sempre através das suas decisões. Para mim, até, vamos dizer assim, dá uma vontade grande de provocar o Theory aqui, Calandra, porque o Theory é sempre muito reservado e muito quieto, mas tem uma sabedoria imensa, e a própria sabedoria de ficar quieto já mostra isso. Então, eu queria te fazer uma provocação, Theory. Dentro dessas, todas, a advocacia privada, pública e todas as instâncias do judiciário que você passou, seguiu como se fosse uma carreira mesmo, chegar até o Supremo Tribunal Federal. O juiz, ele não tem iniciativa. Como que o juiz é garantidor da democracia?
interessante, né? O modelo informal de conversa faz com que, começando com um tema sobre juiz garantidor da democracia, se fale sobre subsídio judiciário, se fale sobre uma gestão, uma ação penal, sobre o papel da mídia, se fale sobre o papel da advocacia pública, e ninguém pegou a isca do William, que diz, afinal de contas, o que é democracia? Eu até estava preparado, estava pensando aqui, quem sabe nessa primeira rodada aqui, pegar essa isca, né? Mas, em primeiro lugar, eu devo dizer que acho que foi salientado aqui pelo Roberto Rosas, e depois pelo Calandra, essa interação entre juiz e advogado, na minha experiência pessoal, foi extremamente importante. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de começar na advocacia ainda como estudante de direito. Quando passei no vestibular, antes de começar minhas aulas na faculdade, eu já comecei a trabalhar no escritório de advocacia como não vou dizer que fosse estagiário, porque não tinha estágio a fazer, porque eu não tinha tido nenhuma cadeira. Eu comecei como office boy no escritório de advocacia, comecei levando petição para o foro. Mas eu apercebi desde o primeiro momento que essa experiência de saber o que é um auto de processo, o que é um cartório, o que é uma petição, isso tudo me fazia entender melhor as aulas na faculdade. Eu levava uma vantagem em relação aos colegas. Depois de formado, eu fui advogado privado por algum tempo. Depois eu ingressei como advogado público, fazendo concurso para o Banco Central, numa época que a advocacia do Banco Central, suponho que seja assim até hoje, mas numa época que, no Banco Central, a advocacia estava extremamente bem organizada. Isso foi uma escola importante para mim. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Naquela época, eu cheguei a fazer concurso para juiz federal e acabei optando por ficar na advocacia e só assumi como juiz no tribunal pelo 5º Constitucional, pela advocacia. E eu considero essa experiência importantíssima. Eu acho que o Roberto não deve ter, e o Toffoli também, que tiveram uma experiência semelhante e são juízes. O Toffoli é juiz, o Roberto é o eterno ministro do TSE. Essa experiência do outro lado do balcão é extremamente importante. Extremamente importante. A advocacia pública, por outro lado, tem as suas características, as suas idiosincrasias, isso nos permite, né, especialmente quando se exerce função de comando nesse grande escritório de advocacia, que é a advocacia pública, quando se exerce função de comando depois, como eu tive a oportunidade de exercer como magistrado, comandos administrativos também, isso tudo nos dá uma experiência que mostra que o exercício do poder jurisdicional é um exercício que se enriquece com essas vivências múltiplas. E eu acho que aí nós podemos resgatar um pouco do que é, afinal de contas, o juiz como garantidor da democracia. Democracia, no fundo, vamos dizer assim, literalmente, o governo do povo. Governar é exercer poder. Exercer poder é impor comportamentos. Impor comportamentos remete ao princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quer dizer, o princípio da legalidade é um princípio consagrador da liberdade,
na medida que diz assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. É a consagração da liberdade, a não ser por lei. Então, legislar é impor limites à liberdade. Impor limites à liberdade é exercer poder. O legislador pode impor limites à liberdade. A função legislativa pode impor limites à liberdade. Mas por que o juiz é o garantidor da democracia? O exercício do poder democrático se exerce através da função legislativa, impondo comportamentos. Mas nós sabemos que os comportamentos no plano da legalidade, eles são imperativos, eles são coativos, são coercitivos. É o judiciário, através da sua função jurisdicional, que impõe, que garante a coercibilidade da norma. De modo que, sem o judiciário, a norma seria uma norma sem autoridade. Eu sempre me lembro, quando penso nisso, das lições do velho Piero Calamandrei, que diz que a função jurisdicional garante a autoridade da função legislativa. Nisso se resume, no meu entender, o judiciário como garantidor da democracia. A autoridade do legislativo não teria sentido, não teria efeito prático, se não fosse a função jurisdicional. É claro que é nessa função jurisdicional, e os limites dessa função, e eventualmente até o controle da atividade legislativa. E hoje nós tivemos aqui uma exposição sobre o ativismo judicial, controle da atividade legislativa, remete a outros muitos problemas, inclusive essas relações de poder, essas relações de poder com o legislativo, com o próprio executivo, mas garantir, no fundo, garantir a democracia por parte do judiciário é garantir a aplicação da lei. Eu ainda sou do tempo em que se acreditava, e eu digo isso, sou do tempo, não é que eu esteja velho, nem que isso já não seja uma atualidade. Mas, às vezes, a gente ouve coisas que parece que são de tempos que um pouco estranhos. Eu sou do tempo em que ainda a função do juiz é aplicar a lei. Não me agrada muito imaginar que a base de, vamos dizer assim, de retóricas e na base de princípios, na base de um certo pós-positivismo ou coisa do gênero, o juiz se desprenda da sua função essencial, que é essa, de garantir na sociedade a autoridade do legislador. Acho que nisso se resume a harmonia que a Constituição exige na função, no exercício do poder. Jurisdicionar é exercer poder, e jurisdicionar é dar autoridade à função de um outro poder, que é o poder legislativo. De modo que nessa função está, no meu entender, isso que é o título do nosso debate aqui, o judiciário como garantidor do Estado democrático. É isso. Estava aqui ouvindo essa rodada de debates e começou ali com o William colocando esse tema, democracia, o que é a democracia, de que democracia nós estamos falando. O Rosas falando exatamente da necessidade das garantias do judiciário, da independência do judiciário e da importância dessas garantias para a atuação do judiciário. O Calanda foi para o enfoque
relativo à área das liberdades da ação penal e dando exemplos específicos dessa área, que o juiz é garantidor da democracia também quando atua em relação ao devido processo legal e às garantias individuais. O Rogério abordou a questão da advocacia pública. Subentendido ali a questão que ele colocou, eu entendi exatamente o papel da advocacia e da magistratura em respeitar as políticas públicas que, assim como a lei é trazida pelo poder eletivo, eleito pelo povo, ou seja, a expressão do voto popular, expressão da maioria, que abordou agora ao fim o ministro Theury, mas também no Poder Executivo, que é batizado no voto popular as políticas públicas e os limites de atuação dessas políticas públicas. E o Theury colocando exatamente essa necessidade, muitas vezes, que eu também tenho essa preocupação, de o magistrado não descambar para o subjetivismo, um subjetivismo, muitas vezes, que é exercido sob o palio de nomes que, muitas vezes, eu, sinceramente, na minha capacidade, não consigo entender o que é. Não consigo entender o que é. Eu fiquei muito feliz quando o Theury foi escolhido, Calandra Rosas, exatamente pelo perfil que eu já conhecia dele, dessa necessidade realmente que a magistratura, eu tenho, na minha convicção, de se fixar um pouco mais no respeito à democracia. E aqui, para colocar talvez alguma provocação como mediador, acho que eu tenho que fazer um pouco isso, mas pedir aos colegas para uma rodada final mais rápida, não sei quanto tempo temos ainda, né? Mas para a gente dar uma dinâmica mais rápida, eu estava aqui a pensar naquilo que começou lá o William, lá no começo do nosso debate. O que democracia? Eu tenho para mim, claramente, que democracia, Estado democrático de direito e modo de produção capitalista são irmãos siameses. São irmãos siameses. Muitas vezes nós deixamos de colocar o elemento econômico e social nos nossos debates e ficamos muito colocados e focados apenas no aspecto jurídico ou da democracia. Será que existiria, Rosas? Será que existiria? E o seu nome remete à Guerra dos Rosas, lá na Inglaterra. E a Inglaterra começou com a Carta Magna, em 1215, que foi um pacto entre os barões e o rei. E ali nasce o constitucionalismo moderno e ali nasce a possibilidade de industrialização de um país que vai ocorrer lá no futuro. Por que a industrialização ocorreu? Tem teóricos da economia que é exatamente porque lá a liberdade de ação e da ação do empreendedorismo capitalista podia surgir. Óbvio que outros fatores existiam, como a energia, etc., mas muitos teóricos da área econômica apontam que o fato de lá ter havido um primeiro freio ao absolutismo do rei, do monarca, com maior liberdade, é que deu a possibilidade de um avanço do capitalismo que depois deságua numa vitória desse modo de produção com a derrubada do feudalismo, do mercantilismo, e hoje nós vivemos no modo de produção capitalista. E esse modo de produção, tendo como parâmetro a liberdade de atuação, e essa liberdade de atuação, uma liberdade, então, do trabalho, a liberdade do trabalho, a liberdade do voto, então, a participação popular, de maneira a não mais poder admitir discriminações, e a Constituição de 88 no Brasil acabou com a última, que era o não voto do analfabeto, e a partir de 88 o analfabeto pôde votar.
Se nós formos analisar, 1946 foi a primeira eleição no Brasil que mais de 10% da população votou. Nós temos que o Brasil é um país democrático desde 1891, Constituição de 1891. Primeira Constituição republicana, o voto universal masculino. Voto universal masculino, mas era universal, os analfabetos não votavam. O modo de produção capitalista leva à liberdade, leva à democracia, e essa liberdade e essa democracia precisa ter um garantidor. Esse garantidor é o poder judiciário para fazer essa mediação entre a sociedade e o Estado e fazer essa mediação entre o capital e o trabalho, entre os donos do meio de produção e aqueles que não são donos do meio de produção na sociedade capitalista. E esse é o papel da magistratura. Dentro desse enfoque, eu gostaria de ouvir, vou devolver a palavra aqui, vamos começar agora pelo Rosas, e vamos ao William, ao Calandra, ao Rogério, e encerrar com o Theory. Ministro Toffoli, em 1990, o Prêmio Nobel de Economia foi entregue a um americano, professor de Harvard, de Stanford, chamado Ronald Coase. E interessante, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia naquele ano por uma teoria que ele estabeleceu, que poucas vezes é falada no nosso meio jurídico, qual seja, não há economia, não há empresa, não há sociedade empresarial, todo esse conjunto que nós chamamos de capitalista, enfim, na sociedade econômica, sem aplicação de regras jurídicas. Quem disse isso foi um economista eminentíssimo. Então, ele tem depois um livro famoso, um título genérico, de implicações jurídicas da economia, ou implicações jurídicas na economia. Vem aí esse ponto fundamental. Essas regras jurídicas, elas, na verdade, não são aplicadas à economia por meio do economista, mas sim por meio do jurista. E, fatalmente, essas regras mal aplicadas, ou indevidamente aplicadas, ou não querendo ser aplicadas, ou, como sempre vem o litígio, vai chegar ao conflito de interesses, que será dirimido lá na ponta pelo juiz. Então, é importante, ministro Alves, nós, do direito, antigamente, estudávamos economia política. Depois passamos a estudar economia pura nas escolas de direito, mas sem muito interesse em estudar economia, e nisso tem uma série de implicações. Mas talvez seja um pouco de restrição que nós temos, xenófoba, pelo seguinte, porque o jurista fez a lei no Brasil até 1964. Ele é que estruturou, fez os códigos. A partir de 64, os economistas entraram com tal força, fazendo projetos de lei, discutindo, uma pressão muito grande, que eles passaram a dominar o mercado legislativo, o Congresso não funcionando bem, o Executivo na mão dos economistas, e eles passaram a fazer as grandes leis e dando opinião sobre tudo. E nós, juristas, ficamos por fora, e por isso que há uma certa prevenção contra o econômico. Mas o econômico, para concluir, é importante porque começa na economia, onde há aplicações de regras jurídicas ao conflito, que será dirimido na ponta pelo juiz, pelo judiciário. E se esse na ponta, que é um sujeito que vai ter que resolver os problemas econômicos, que é o problema da toda a sociedade, não é somente a grande sociedade econômica, não é a grande empresa, mas da pequena, da micro, da simples, até aquela monumental, onde há problema, esse indivíduo tem que ser muito forte, porque ele vai dirimir grandes interesses econômicos e, às vezes, interesses da crise econômica, como houve aí no subprime americano, existe no mundo inteiro essa crise. Então, nós estamos nessa ponta. Economia, regras econômicas, aplicação, não aplicação, problemas no juiz, que tem que ser um homem superior, independente e forte, para poder enfrentar essa crise. O juiz é o
democracia e, ao ser garantidor da democracia, é o garantidor do capitalismo? Perfeito. Eu gostaria até de justificar um pouquinho, foi um pouco, muito rápido na minha exposição, mas, diante da aula do ministro Theory aqui, realmente temos que pensar alguma coisa. Antes de mais nada, ministro Theory, ministro Dias Toffoli, para mim, o maior exemplo de garantia de democracia, esse exemplo é muito recente, e foi lembrado aqui pelo Calandra. Foi justamente o acolhimento dos embargos infringentes. É nesse ponto que se destaca, que se deve conceituar o que é democracia. Democracia não é o direito da maioria. E, realmente, desde a mídia a todas as facções políticas, como o próprio povo, de todas as camadas sociais, clamavam para que aquele direito conferido aos réus, naquele citado processo do Mensalão, fosse negado. E aquela isenção do Supremo Tribunal, de forma técnica e contra a maioria, garantiu a democracia que justamente redundava no direito dos réus de terem o julgamento dos seus embargos infringentes. Para mim, foi o exemplo máximo, destacado aqui pelo Calandra, de uma forma eloquente. E eu volto a essa preocupação minha, hoje, principalmente os magistrados de São Paulo, Rio de Janeiro, e também de outros grandes centros, têm que garantir uma democracia por dia, que são agora aquelas decorrentes dos movimentos de reivindicações, que se misturam com facções de vândalos, e aquilo se torna, então, qual a garantia democrática que se deve garantir. E qual é essa democracia? Justamente por isso que eu iniciei colocando a definição, o conteúdo e o conceito de democracia. Qual é aquela que, efetivamente, o magistrado deve garantir no seu dia a dia? Sabe-se que as garantias, os direitos fundamentais devem prevalecer sobre o direito da maioria. E, justamente, nessa análise do dia a dia, é que confunde o magistrado até que o que realmente seria o direito a ser garantido, evidentemente, fora aqueles já citados pelo ministro Theory, que só o ato, o exercício do poder já é um ato de democracia. Então, realmente essa a dúvida que ensejou uma colocação da questão dessa forma. Calandra. Agradeço ao ministro. Dizem alhures que há 2013 anos atrás já havia um tuiteiro. Alguém com 2 palavras dizia aquilo que nós não conseguimos dizer com 20.000 palavras. E a alusão é a Jesus Cristo, que dizia: amai-vos uns aos outros, e tudo estava dito. Eu gostaria de ter esse poder de síntese, mas eu vejo a indagação formulada pelo ministro Toffoli e olho para o regime capitalista de hoje, eu vejo uma medusa de muitas cabeças e de cabeças muitas vezes perigosas e diferentes. Eu acho que o capitalismo de hoje não é mais o capitalismo
tradicional, capitalismo selvagem, existe capitalismo para todos os gostos. Mas quis o legislador constituinte, pela mão abençoada de Ulisses, que o nosso regime empresarial socializasse a empresa e os bens que ela possui. Hoje nós não temos mais um capitalismo pura e simplesmente voltado para o umbigo do investidor. Hoje se exige responsabilidade social nas empresas. E muitas vezes, ministro, nós, ao fixar uma multa elevada contra uma empresa, nós podemos destruir milhares de pessoas. Porque uma empresa, às vezes um banco privado, não é mais o seu Magalhães, não é mais o seu Setúbal, é uma infinidade de pessoas que são acionistas desse banco. Eu acho, e no comércio, e em tudo, existe isso, não é? Às vezes a figura que protagoniza a direção da empresa é conhecida, é até muito evidente. Meu pai, que foi empresário e morreu há 32 anos atrás, ele dizia: meu filho, um dia você vai passar na porta das empresas, vai ter uma placa maior do que a empresa do seu pai, o prédio da empresa do seu pai, dizendo: precisa-se de um patrão. E ninguém vai aceitar o emprego de patrão. Tais serão os encargos, as responsabilidades de um patrão. E meu pai, que era empresário, falou isso há 32 anos atrás. Sorte que eu vejo que a magistratura de hoje, ela garante a vida democrática, garantindo que empresas responsáveis possam sobreviver. Quando nós falamos no Código Florestal em responsabilidade penal da empresa, o alvo não é aquele gerente, muitas vezes na condição de empregado de uma empresa, que opera a empresa, mas aqueles que tomam a deliberação que pode violar o meio ambiente. E nós assistimos, até mesmo para voltar ao processo do mensalão, a aplicação de uma teoria que, para nós, eu sou de uma escola que não aceita, de modo algum, esse tipo de teoria. Teoria do domínio do fato, se é que eu estou lembrando corretamente o nome da teoria. Uma teoria alemã, de tempos totalitários, que dizia que a pessoa é responsável até por aquilo que ela não tem possibilidade de dominar. Muitas vezes, numa estrutura de uma empresa ou de um governo, com milhares de pessoas interagindo, nós ficamos, às vezes, sem a possibilidade de saber quem foi que deu aquela ordem, quem foi que produziu aquele efeito danoso. E é por isso que ser juiz é como disseram as crianças na escola anteontem, quando eu estive lá jogando figurinha com eles, ajoelhado no chão e conversando com a juventude, eles perguntaram, quando toda a prova diz que é para condenar e toda a prova diz que é para absolver, como é que o senhor decide? Não é? Então é por isso que nós somos garantidores da democracia, que é julgar as pessoas com justiça e, de modo particular, juízes. Eu vi vidas de juízes resgatadas por deliberações do Supremo Tribunal Federal. Eu vi vida de juíza perseguida injustamente, na qual o próprio CNJ, até com um voto da ministra Eliana Calmon, sempre muito crítica, voltou atrás e botou o juiz de volta na carreira. Eu vi Clarice Andrade, do Pará, me ligar e dizer: Calandra, estou vendendo a casa que eu moro para não passar fome, porque ela estava em disponibilidade, com um salário extremamente reduzido. E resgatada, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós falamos em capitalismo, que capitalismo é esse? Eu acho que um capitalismo puro não existe mais. Hoje, a empresa é socializada, a responsabilidade
ela está muito adensada sobre a figura daquele boarding que dirige as empresas, e acredito que o juiz, na medida que ele ingressa nos processos, nas licitações, quantas vezes o Supremo Tribunal Federal é chamado, e nós, no primeiro grau e em segundo grau, de uma liminar nossa, pode depender a construção de uma estrada. Eu lembro do texto paulista, ministro Toffoli, que é de São Paulo, da BR-101, quase 100 pessoas morrem por mês dentro da BR-101, enquanto nós discutimos se o macaco que mora naquele trecho deve ser preservado ou não. Nada contra os macacos, mas muito em favor dos seres humanos. Eu próprio caí naquele abismo porque a população local, às vezes com o intuito de saquear pessoas que passam por ali, tira o cone e você, em vez de passar na estrada, cai por abismo. Eu mesmo caí num abismo, só não aconteceu uma coisa pior, estava eu, Bozelli, a Zélia, nossos colegas lá de São Paulo, porque o veículo era muito grande, o motorista muito hábil. Então, coloco respondendo, eu acho que o capitalismo moderno se nutre do próprio judiciário, para ter as suas atividades preservadas, quando há necessidade, numa obra pública, em determinadas coisas que não pode parar, no setor privado, muitas vezes, com as nossas deliberações, eu mesmo já concedi e já determinei intervenções que salvaram a vida de empresas, de milhares de pessoas, não é? Porque essa vida longa que a gente leva, ministro Theory, nos leva a ter várias intervenções. Uma delas foi para salvar a vida empresarial de uma empresa que os donos, os sócios principais, morreram num acidente, ficaram só crianças e viúvas. Então, se eu não tomasse uma medida dura de intervenção, de nomear um gestor, a empresa teria ido à falência. E aquelas meninas, aquelas crianças que estavam ali desamparadas naquele momento em que eu intervi como juiz de família, dias atrás me convidam para o aniversário da maior eletrometalúrgica do Brasil, que completou 50 anos, com aquelas meninas já formadas engenheiras, uma presidente, a outra vice-presidente da mesma empresa. Isso é juiz, magistrado, garantidor da democracia e da vida das pessoas e da empresa. Calandra, não se preocupe com o abismo, porque a sua grandeza não tem abismo que dê conta. Maior que o abismo, por isso que não aconteceu nada. Rogério, vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas considerações com relação a esse tema colocado pelo ministro Toffoli, a democracia. Como é que a gente poderia interpretar essa democracia? É um tema, uma palavra muito ampla que nos remete a vários tipos de pensamento. O que eu procuro visualizar é justamente o equilíbrio que deve ter uma democracia. A independência dos poderes constituídos deve ser preservada. A partir do momento que um dos poderes usurpa a competência de outro, você tem um desequilíbrio nessa relação. E aí se vê muitas vezes, um executivo que não consegue implementar uma política. Essa política, muitas vezes, é determinada por um magistrado a ser cumprida. Então, essa relação entre as atividades previstas na Constituição Federal, a independência dos poderes, ela tem que ter sempre essa preocupação de usurpação. Porque, a partir do momento que há o desequilíbrio nessas relações, consequências vão surgir inevitavelmente. Ainda mais num país como o nosso, onde nós temos uma força muito grande da mídia, no sentido de colocar os temas atuais e os reflexos desses temas atuais, que, por sua vez, tendem a influenciar não só o magistrado, mas todo um conjunto de pessoas que incorporam um determinado segmento, uma determinada atividade. O que nós temos que ter a responsabilidade e saber sempre que por trás de qualquer decisão de um magistrado existe, como o próprio presidente Calandra colocou, uma empresa, uma família e um cidadão.
E aí é o grande equilíbrio que tem que ter quem decide. Justamente mensurar o reflexo da sua decisão. Por isso é importante que os autos sejam de qualidade. O processo para chegar à mão de um magistrado, para que ele possa decidir, ele tem que ter qualidade, sob pena de uma decisão viciada, uma decisão falha. Não por culpa do magistrado, mas por culpa, muitas vezes, das partes, que não cuidam da qualidade do próprio processo. Então, a democracia, eu posso dizer, que passa necessariamente pela validação das desigualdades, pela validação das diferenças, onde essas áreas convivem e se respeitam. Um país que vislumbra, e aí a força do capitalismo tem um risco muito grande, porque o capital, às vezes, muda o rumo de muitos destinos. E aí, nesse papel, nesse freio e no contrapeso, é que está, às vezes, muito bem situada a decisão de um magistrado, que vem buscar o equilíbrio das relações, o equilíbrio das famílias e o equilíbrio que a sociedade precisa. Recentemente, nós vimos os movimentos sociais no Brasil, que começaram por coisas simples, que muitas vezes nós não imaginávamos que tivesse o desdobramento que teve no cenário nacional e que mudou muita coisa na participação da população em temas que até então não se manifestavam. E que, no primeiro momento, achou-se que o mero 20 centavos, se eu não me engano, da tarifa de ônibus em São Paulo não geraria o que se gerou nesse país em termos de mobilização. E aí que é o grande risco. A mobilização, ela começa em função de uma angústia que, a partir do momento que ela se incorpora a demais pessoas de determinados segmentos, elas se potencializam. E o que se viu no Brasil foi completamente diferente. Era uma angústia generalizada, onde qualquer pessoa que tinha uma sensação de um direito violado, ele se incorporava a um movimento que não tinha cara, e que esse movimento se traduzia em vários tipos de protestos, e que deturparam com aquelas ações violentas e que prejudicaram famílias e famílias com destruição de patrimônio. É esse equilíbrio da democracia que o magistrado tem que ter, porque a quem todos socorrem buscam socorro num momento onde alguém tem que dizer: o direito é esse, respeite-se essa decisão. E aí se exige do magistrado aquele poder sobrenatural, a partir do momento que ele vai ter que decidir por uma estabilidade econômica, por uma estabilidade social e por uma decisão que pode influenciar e irá influenciar certamente na vida e no futuro de uma nação, de uma sociedade, de uma família, de uma criança. É essa democracia que nós temos que ter em mente. Aqueles que dirigem, aqueles que decidem e aqueles que votam, porque é o conjunto dessas atividades que nos dão um futuro que a gente espera que ocorra com serenidade, com paz e com aquela sensação de segurança jurídica. Esse é o papel importante que a magistratura tem que conduzir, e com todas as suas deficiências e dificuldades, tem que ter a maturidade necessária e o equilíbrio necessário para perenizar essa segurança e a sensação de justiça. Porque a partir do momento que a sociedade perde essa sensação de justiça, a democracia está em risco. Teori. Eu acho que essa provocação do Toffoli sobre o papel do judiciário como defensor da democracia e, consequentemente, como defensor do capitalismo, envolve, evidentemente, eu acho que o Calandra deixou isso claro, uma definição preliminar, que é saber de que capitalismo nós estamos falando. E essa é uma definição, vamos dizer assim, que envolve uma compreensão que não é propriamente uma compreensão jurídica sobre a escolha do capitalismo que nós queremos. Nós estamos num regime capitalista constitucional
E, na medida que o nosso capitalismo constitucional é esse, obviamente que defendê-lo é também papel do judiciário. Agora, se nós estamos satisfeitos com esse capitalismo, se nós preferimos um capitalismo mais americanizado, ou um capitalismo mais sueco, ou um capitalismo chinês, ou um capitalismo japonês, isso é um debate que talvez o foro não seja propriamente um foro do âmbito jurídico. É uma definição de natureza política que acabará, certamente, constitucionalizado, como nós temos hoje um capitalismo, certamente não é o capitalismo que nós tínhamos no século XIX, que o mundo não tinha no século XIX. É um capitalismo que, se nós formos olhar, é um capitalismo extremamente socialista, na medida que garante direitos sociais a mãos cheias, e tantos que o Estado não consegue dar conta. E nós, membros, estamos no judiciário com esse grande problema, que é um problema que não é só nosso, mas é um problema universal, que é de traduzir em prestações positivas, concretas, as promessas socialistas da nossa Constituição. Quer dizer, esse é o constitucionalismo que nós temos e nós temos que defendê-lo. Agora, eu acho que talvez o que desperte a provocação do Toffoli é uma outra questão de muita importância, que é o papel do judiciário como garantidor da estabilidade das relações econômicas. Relações econômicas tal como normatizadas no nosso sistema. Eu quero dizer isso porque, e aqui também vai a minha experiência de advogado e a minha experiência de advogado do Banco Central, como é importante para quem produz, para o empresário, para o investidor e para os próprios trabalhadores, que tenha segurança jurídica, que haja uma previsibilidade na aplicação da lei. Nesse ponto, eu acho que nós temos um déficit no Brasil. Se o judiciário não der essa segurança, essa estabilidade, nós não estaremos dando segurança às relações econômicas. Eu digo que nós temos um déficit porque as queixas que nós temos tido de que o que as pessoas esperam do judiciário é que o judiciário decida. Às vezes não espera nem que seja favorável. Espera que o judiciário decida. Na medida que o judiciário não consegue dar vazão a uma decisão, e nós temos o monopólio de decidir. Nós temos o monopólio de decidir, significa que só o judiciário pode decidir. É preciso que ele exerça exaustivamente a contrapartida disso, que é o dever de decidir. Ele vai errar, pode errar. Ele vai acertar, provavelmente vai acertar na maioria das vezes. Mas ele tem que decidir. E nós temos, eu acho que vamos dizer assim, a sobrecarga do judiciário, talvez os nossos mecanismos de gestão de decisão, no Brasil ainda são muito deficitários. Eu tomo exemplo nosso Supremo Tribunal Federal, né, que acho que tem um papel importantíssimo de definir, de dar segurança às relações, de estabelecer os precedentes. Mas o Judiciário e o próprio Supremo não está conseguindo atender, no meu entender, esse é o nosso grande problema, não está conseguindo dar conta do recado como seria desejável. Nós, no Supremo mesmo, temos um estoque de processos importantes para julgar, muito grande. Não estamos dando vazão. Eu acho que as soluções é importante que partam do Poder Judiciário. É importante que o Judiciário se dê conta dessas dificuldades, do seu papel estratégico, inclusive, né, nas relações econômicas, eu diria principalmente nas relações econômicas, sob pena de nós atrasarmos o nosso desenvolvimento. E se não partir do Judiciário
soluções para os nossos problemas, as soluções necessariamente virão de fora do judiciário. Eu acho que essa compreensão do problema é muito importante, é importante que a gente se dê conta disso. Nós temos, portanto, em suma, para responder essa pergunta, acho que nós temos, sim, que defender o nosso capitalismo constitucional que nós temos, né? Porque, para todos os efeitos, é um capitalismo legítimo com as características que ele tem. Agora, o monopólio da função de decidir, de dar segurança jurídica às relações econômicas, essa é do judiciário, é importante que o judiciário desempenhe bem esse papel. A provocação realmente ia nessa linha, pegando o gancho do final da sua fala na primeira rodada, quando falou do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo. Eu fico aqui pensando como analisar contratos e interpretá-los à luz de neoconstitucionalismo, ou de pós-positivismos, ou dos subjetivismos todos, ou achismos que começam a aparecer por aí. Quando acontece isso, os advogados abrem um sorriso enorme, porque aí o campo de atuação da advocacia fica muito ampla, porque se perde completamente parâmetros, e nós passamos a viver numa sociedade em que, na verdade, todas as relações sociais e econômicas ficam dependendo, teoria, de uma chancela que tem a seguinte sigla, TJ, Trânsito em Julgado. Um contrato só vale, uma lei só vale, um ato, uma política pública só vale depois que tem o trânsito em julgado. E muitas vezes o judiciário é cobrado, tem realmente, como o Teori falou, nós temos dificuldades de agenda, de pauta, nós temos dificuldades de tempo, a demanda é enorme, mas eu penso que também a gente tem que fazer uma discussão com a sociedade, e as associações de magistrados são importantes nesse trabalho, que é exatamente debater com a sociedade, debater com o mercado, debater com sindicatos patronais, sindicatos de empresários, com os partidos políticos, com parlamentares, o porquê que tudo no Brasil precisa do trânsito em julgado. Por que que a democracia no Brasil, através do voto da maioria, não é suficiente? Por que que tudo tem que se levar ao judiciário? Não há uma lei aprovada no Congresso Nacional que haja uma discussão que não é levada ao Supremo Tribunal Federal. Não há uma política pública, lembrou agora há pouco o Rogério a questão de Libra, que não é levada ao judiciário, não é uma ação ou duas, foram quantas? 26, 27 ações. E isso vai correr a vida toda, quer dizer, fica como uma espada ali, quem vem investir fica com aquela situação, nossa, mas será isso amanhã? Né? Será que esse povo aí não é maluco? O que que vai, de repente eu venho aqui e depois, o que que vai acontecer? Então, esse é um drama realmente que nós vivemos, nós vivenciamos e é necessário debater. Eu vejo que o mestre de cerimônia se coloca ali. Não. Fique à vontade, ministro. E também vejo que já está na hora, realmente, tem o horário do jantar. Para uma sexta-feira, esse happy hour de debate foi muito longo, mas acho que, penso eu, muito proveitoso. Mas eu não poderia, se me permite, não sei se alguém mais gostaria de falar mais antes de encerrar, mas, ao fim e ao cabo, o que nos cabe enquanto Poder Judiciário? É a velha tríade, né? Julgar e defender a vida, a liberdade e o patrimônio, dentro das regras do jogo, sem querer fazer gol de mão, sem querer inventar, sem querer deixar algo instável. Até aquele que é condenado, ele sabe que foi condenado porque ele fez algo equivocado e ele aceita. Ele aceita. O que não se aceita é quando quer fazer o gol de mão, quando quer fazer uma condenação exagerada. É isso que não se aceita e que, então, se resiste. É aquele contrato que não é devidamente interpretado dentro das normas milenares do direito civil e vai para um subjetivismo e por aí vai.
é garantir a vida, a liberdade e o patrimônio de cada um de nós. Essa é a nossa função, esse é o nosso dia a dia. Agradeço Calandra, o Dr. Rosas, o Rogério, o nosso William Campos, e aqui sempre uma alegria poder ouvir, assim de uma maneira mais à vontade, o Teori, que sempre tem muito a nos ensinar. Tirado do Teori. E agradecer, então, a todos e devolver, então, a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Senhoras e senhores, nós vamos encerrando os trabalhos desta sexta-feira, retornando amanhã, a partir das 14 horas, com a primeira palestra. O nosso encontro tem o apoio do Bradesco, da JBC, da Caixa Seguros, Tractebel Energia, Qualicorp, Banco do Brasil, Itaú, Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura e Fiesc. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.